detalhes, só para não exagerar muito nas discussões. Em 1988, a Constituição determinou que o trabalhador rural passasse a receber. Sim. Ora, ninguém pode negar a um trabalhador o direito de ser aposentado. Certo. Mas o que se pergunta, quem contribuiu? Depois se criou a possibilidade de quem tem mais de 65 anos também receber. Ora, ninguém pode ser contra. Mas o problema é que a Previdência tem um chamado cálculo atuarial. Sim. Então você contribui durante X tempo e se você acrescentar a aposentadoria por invalidez, várias aposentadorias, então, formas de aposentadoria, você encontra algumas formas que você tem que buscar algumas saídas. E aí se discute, por exemplo, no momento atual, a questão do pré-sal. Você pode encontrar uma alternativa para cobrir essas questões que são abertas em função de alguns mecanismos paternalistas. É preciso discutir nesse ponto. E não adianta a gente esperar só e tão somente políticas paternalistas. É coisa técnica. Técnica na economia, e aí você deveria ter uma regra estável. Que pudesse planejar o orçamento para que 3, 4 anos nós saberíamos quanto seria o aumento para que houvesse receita suficiente para cobrir essa despesa. Exatamente. E o que não pode acontecer, é como o Muriel está falando, né? Na realidade a Previdência acaba absorvendo uma série vamos dizer assim, de categorias que adquiriram o princípio da sua aposentadoria em detrimento da Constituição, como o Muriel falou, não se pode ninguém negar. Tem só que daí da justiça social e só que daí foi dado, financeira. É lógico, foi dado o direito, só que daí não há o lastro financeiro para suprir isso. Então, o governo acaba, muitas vezes, tendo que fazer esses remanejamentos e a cada ano que vem, ele é obrigado a buscar pelo aspecto financeiro. Como buscar esse como o cobertor é curto, tem a DRU, desvinculação da Receita da União, que realmente tira das contribuições sociais dos empregadores, caso da COFINS, para cobrir o superávit primário. E aí que ocorre o déficit da Previdência. Foi criado no Brasil, não me lembro exatamente quando, o Fundo de Previdência do Patronal. Então, as grandes empresas, quando seus chefes saíam para a aposentadoria, ele ganhava no máximo, naquela época chegou a 20 salários mínimos e depois passou para 10 salários mínimos. Então, as empresas buscaram uma compensação. De que forma? Elas criaram mecanismos como os fundos de pensão e existem até hoje. E todos eles têm uma técnica de tal monta que impede, por exemplo, a malversação dessas verbas. Ora, por que não fazer o mesmo em relação à Previdência normal, à Previdência comum? É preciso discutir nesse nível, porque nós ficamos na base do improviso, na base, empurrando com a barriga. Eu, velhinho, né, o aposentado, cada vez se desanimando da luta e se sentindo frustrado. E é uma situação que a gente precisa enfrentar. Isso ocorre muito com o fundo de investimento, um sistema de capitalização no mercado financeiro. Aquele que faz uma carreira no mercado financeiro, ele vai contribuindo para a Previdência, capitaliza, faz um fundo de investimento e ele recupera tudo quando ele for se aposentar. Sem dúvida. Olha, eu tenho que ir para um rápido intervalo, o papo está ótimo, só que a gente vai para o intervalo rapidinho, voltamos para falar sobre a questão do fator previdenciário e com a participação dos nossos telespectadores, que eu já sei que tem um monte aqui, que a Simone já me passou, nossa produtora, tinha certeza, vai falar de aposentado, haja pergunta, e a gente vai tentar atender todo mundo hoje. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. A gente volta aqui com o segundo bloco do painel regional desta terça-feira, que entrevista o Uriel Vilas Boas, de que de telespectador virou convidado, mas claro, hoje não é telespectador, hoje ele representa aqui o Sindicato dos Siderúrgicos e Metalúrgicos Aposentados, sindicato do qual ele é presidente. Está com a gente também o Carlos Saraiva, que é o presidente do PTB de Guarujá, e claro, como sempre, o Fernando Chagas, nosso cientista político. Eu já vou com uma pergunta aos telespectadores, antes da gente falar de fator previdenciário, mas já vou aqui agilizando porque eu sei que tem bastante. É o Antônio do Gonzaga. Ele questiona o seguinte: não seria válido os aposentados votarem nulo nesta eleição, demonstrando descontentamento pelo aumento para a categoria? Eu já coloquei minha posição, inclusive, no programa de ontem, acho péssimo, branco, nulo. Eu acho que você sempre tem uma alternativa, é questão de informação e questão de procurar. Mas vou passar a pergunta aqui para os nossos convidados também. O que vocês pensam a respeito? Nós já fizemos uma campanha de voto nulo nos idos da ditadura militar. Não se consegue essa politização suficiente para as pessoas participarem desse processo. Sim. Ao contrário disso, por que não estabelecemos uma forma de luta que vai do norte a sul do país, determinando a forma de votar? O que nós temos hoje, isso seria, na minha concepção, um improviso.
E tudo que a gente faz nesse sentido seria prejudicial. Eu não concordo, não. Também não concordo. Eu também concordo com o Uriel, com o William. Eu acho que carece de informação. Acho que o eleitor tem que buscar informação e o princípio democrático em que nós vivemos é justamente isso. Se você vota num e ele não cumpre aquilo que ele prometeu, aquilo que a concepção partidária o dá para ele, o eleitor tem o direito de nos 4 anos seguintes votar contrário. Não precisa saber o que ele faz, né? Eu preciso saber o que o meu candidato que foi eleito, o meu mas voto fez. Aí cabe ao eleitor, ao eleitor buscar essa informação, tá certo, William? Acho que esse é o princípio maior, né? O eleitor é muito passivo, né, Uriel? Normalmente sim. Lamentavelmente. Porque a gente vê que as coisas acontecem, vamos dizer assim, de momento. Às vezes a pessoa vota por emoção, por simpatia, e não avalia, inclusive, a questão do partido político, Exato. a ideologia partidária, do preparo. E mais ainda, não acompanha o trabalho do eleitor. Isso é o mais grave. Tem 2 pontos. Inicialmente, sou absolutamente contrário a não votar. Só pelo voto se muda a situação atual. E no caso, as pesquisas mostram, de opinião pública, que para o parlamento, o Congresso, a Assembleia Legislativa, a Câmara, o cidadão, na sua maioria, decide o voto 15 dias antes. E 6 meses depois, 70% do eleitorado não se lembra em quem votou. Mas então não dá para acompanhar. Eu fiz uma proposta, fiz uma sugestão, há uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, que nós fizéssemos o chamado Dia da Visita, trocando em miúdos. Se nós tivermos associações de aposentados, sindicatos, e nós temos no Brasil todo praticamente. Então você pega uma cidadezinha de qualquer lugar, deve ter um deputado. Chame-o para conversar. E no primeiro momento, só coloca para eles a seguinte questão. Nós queremos saber a sua opinião sobre esse projeto, como vai ser o voto da sua bancada, na sua opinião, quando será pautado, e antes que ele responda, fala, não, deputado, não precisa responder agora. Nós voltaremos aqui na semana que vem, no próximo sábado, porque geralmente o deputado está em casa no sábado, estaremos aqui novamente no próximo sábado para o senhor responder para a gente o que o senhor trouxe de Brasília. Quando esse deputado chega em Brasília, o que vai acontecer? Olha, os velhinhos foram me apertar. Você também, nós também. Quer dizer, isso cria um clima para a pessoa perceber que há na sua base uma preparação de cobrança. Claro. Então você cria mecanismos, porque ele pode voltar de Brasília dizendo, olha, acontece isso, assim, assado. Você negocia. Se sente pressionado. Hoje você vai a Brasília, vai uma delegação de São Paulo, lota o plenário. Chega os corredores cheios de gente. O deputado vai passando, ele é de Sergipe, nós somos de São Paulo. Nem sabe. Querem falar com o senhor. Vocês são de onde? De São Paulo. Estou ocupado agora. E vira as costas e vai embora. Olha, eu acho que tem na minha avaliação, tem 2 problemas aí de semântica. É verdade. Quem conhece Brasília é assim mesmo. O voto é obrigatório. Então aí o sujeito já vai, vota, pronto. Cumpri com a minha obrigação. Pronto, acabou. E todo mundo, quando é época de eleição, festa da democracia. Bom, festa é oba-oba. Legal, bacana, votei, recebi o santinho, acabou. Encerra ali. Encerra ali. Pelo contrário, começa ali. Né? Tudo começa ali. E a sociedade precisa ser participativa. Porque parece que a gente transfere a responsabilidade de uma forma que assim, não está mais comigo. É batata quente, né? Está com quem eu votei. Representante e não representante. Ele que se vire lá, não é mais... Muito pelo contrário, tem que ter participação, né? Tem que ser a cidadania ativa, não passiva, né? Porque de que adianta a gente viver numa democracia se a gente não usufrui dela? Não é verdade? E o William, E o Uriel falou uma coisa aqui, o Uriel estava falando, eu estava pensando, né? Quem conhece o Congresso, quem conhece Brasília... E o Uriel, ele foi vereador em Santos. Tinha algum tipo de cobrança do eleitor em cima do Uriel? Não. Onde é mais próximo, né? A relação é mais próxima. Inclusive, numa brincadeira, vou falar de brincadeira, na campanha eleitoral, um eleitor chegou para mim e falou assim, puxa, vereador, eu estou precisando de uma cesta básica. Uma cesta básica eu voto no senhor. Eu falei, puxa vida, não dá para te dar 48 cestas básicas. Como 48? Eu pedi numa. Peraí, que eleitor é você? Que interesse é esse? São 48 meses de mandato. Eu pensei que era uma por mês. Você se vende por uma cesta básica, é capaz de se vender. E aí você perdeu o voto, né? Tranquilamente. E ainda temos muito disso. Né? Infelizmente é a realidade. Felizmente tenho visto que o eleitor hoje está mais consciente, a coisa melhorou muito, nós temos visto exemplos, né, com relação a isso, né? Na minha cidade mesmo,